Bom dia, mulheres de Deus, a paz. E hoje já estamos no dia 14 do nosso propósito de jejum, oração e adoração, com o tema Não dê lugar ao inimigo à sua mesa. E o motivo de oração de hoje é jejum para unção em sua vida. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. 2 Coríntios 6:4. O jejum é uma das maneiras pelas quais nos aprovamos como ministros de Deus. Todo crente é um ministro. Todos os crentes ministram a salvação, a cura e a libertação aos outros. O jejum é uma das maneiras pelas quais nos aprovamos como ministros de Deus. Espera-se que os ministros de Deus jejuem. Um ministro que não vai jejuar não vai estar se aprovando. O jejum é uma das maneiras pelas quais provamos que somos verdadeiros ministros de Deus. O jejum deve fazer parte de qualquer ministério apostólico e profético genuíno. As pessoas apostólicas e proféticas precisam da graça que resultam do jejum para serem pioneiras e romperem. O jejum ajuda a liberar a revelação e a visão sobre os planos e propósitos de Deus. O jejum lhe dá força espiritual. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem vou temer? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Salmos 27:1. A comida é o que nos dá força física. Quando você jejua, você está se privando do que lhe dá força física. Você está, em essência, dizendo: O Senhor é a força da minha vida. Como crente e ministro de Deus, você deve entender que não pode servir a Deus com sua própria força. O jejum ajuda você a aproveitar a força de Deus. Seu espírito se tornará mais forte através do jejum, e isso o ajudará a superar a fraqueza da carne. Eu recomendo jejuar quando você se sentir cansada de lutar com suas próprias forças. O jejum realmente dá ao seu sistema digestivo um descanso e o ajudará a superar o cansaço. O ministério de administrar uma família exige muito de nós, e você deve ter cuidado para não começar a depender de sua força e sua carne ao fazer o ministério. Jejum. Nem só de pão viverá o homem. Ele te humilhou e te deixou sofrer fome, e te alimentou com maná que você não sabia, nem seus pais sabiam, para que ele pudesse fazer você saber que o homem não vive apenas de pão, mas o homem vive por cada palavra que sai da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. Deus sofreu com que Israel passasse fome alimentando-os com maná. Por 40 anos. Ele fez isso para que eles soubessem que o homem não vive apenas de pão, mas por cada palavra que sai da boca do Senhor. Jesus respondeu-lhes: Está escrito: o homem não viverá apenas pelo pão, mas por cada palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou este versículo de Deuteronômio enquanto concluía seu jejum de 40 dias, enquanto era tentado pelo diabo. Quando você jejua, você está declarando que eu não vivo apenas de pão, mas por cada palavra que sai da boca do Senhor. O jejum ajudará você a receber e viver pela palavra de Deus. O jejum ajudará você a entender e receber a verdade mais profunda da palavra do Senhor. O jejum abrirá o caminho para você caminhar em uma maior revelação da palavra. Isso é exatamente o que você precisa para ser uma profetisa eficaz de Deus dentro da sua casa. E será que, depois, derramarei meu espírito sobre toda a carne? Então seus filhos e suas filhas profetizarão, seus velhos sonharão e seus jovens terão visões. Joel 2:28. O jejum ajudará a liberar o poder da unção profética sobre sua vida através do Espírito Santo.
Esta é uma das maiores promessas dada pelo profeta Joel, que Deus derramaria seu espírito sobre você, e você profetizará, sonhará e terá visões. O contexto deste versículo em Joel 2 é o que o povo de Israel foi instruído a jejuar. Veja o versículo 12. É no final deste período de jejum que o Senhor fez a promessa no versículo 28. Esta é a promessa do derramamento do Espírito Santo no último dia. O jejum ajudará a liberar a manifestação da profecia. O jejum também ajuda a liberar visões e sonhos. A palavra do Senhor e o jejum liberará o poder do Espírito Santo para que o milagre ocorra. Jesus retornou no poder do Espírito a Galiléia, e sua fama foi por toda a região circuncidante. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os de coração partido, para pregar a libertação aos cativos e a recuperação da visão aos cegos, para libertar também. Lucas 4, do 14 ao 18. O jejum aumenta a unção e o poder do Espírito Santo na vida de um crente. Jesus ministrou no poder após o jejum. Ele curou os doentes e expulsou os demônios. Espera-se que todos os crentes façam as mesmas obras. João 14, 12. O jejum nos ajuda a ministrar a cura e a libertação às nossas famílias e aos outros ao nosso redor. O jejum nos ajuda a andar no poder de Deus. O jejum libera a unção para que milagres aconteçam. Declarações para liberar o dom da cura. Declare comigo. Oro para que Deus me unja para ter virtude na vida, não apenas nas minhas mãos, para que onde quer que eu vá e encontre pessoas doentes, elas sejam curadas quando eu as tocar. Eu creio que milagres fluam pela minha vida em nome de Jesus. Submeto-se à missão de Deus. O Senhor me ungiu e me libertou das mãos dos meus inimigos, assim como fez com o rei Davi. 1 Samuel 12, 7. Eu me levantarei e serei limpa. Eu estarei vestida pelo Espírito Santo, serei ungida enquanto adoro em sua casa. Eu vou comer do pão da vida, da mesa que o Senhor colocou diante de mim. 2 Samuel 12, 20. Vire seu rosto para mim, ó Deus, e lembre-se de sua misericórdia para comigo, como um que o Senhor ungiu. 2 Crônicas 6, 42. O Senhor me ungiu com óleo fresco, e agora sou forte como um boi selvagem. Salmos 92, 10. Vire seu rosto em minha direção, sou ungida. Salmos 132, 10. Meu fardo será tirado do meu ombro, e o jugo removido do meu pescoço e destruído por causa da unção sobre a minha vida. Isaías 10, 27. Orações para a unção pessoal. Assim como o Senhor deu uma unção específica a Arão por causa da unção, também recebi da parte do Senhor unção para administrar a minha família. Números 18, 8. Eu sei que o Senhor salva seu ungido, e ele me ouvirá quando eu chamar e virá em meu auxílio com a força salvadora de sua mão direita. Salmos 26. Deus preparou uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Ele ungiu minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborde. O Senhor é a minha força, e como sua ungida, serei salva por sua força. Salmos 28, 8. Senhor, mantenha os seus olhos sobre seus fiéis servos nesta terra, para que possamos habitar com o Senhor, e nos ajudar a andar de uma maneira perfeita, para que possamos servi-lo e fazer com que muitos busquem a sua unção também. Salmos 101, 6.
Pai, faça-me como Estevão, cheio de fé e poder, para que eu possa fazer grandes maravilhas e milagres em minha casa, em minha família e para as pessoas ao meu redor. Atos 6:8. Por causa da sua unção na minha vida, a minha família sentirá a tua presença. Atos 11:24. Fui ungida para abrir seus olhos e transformá-los das trevas à luz, e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e da herança entre aqueles que são santificados pela fé que está em mim. Atos 26:18. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me permitiu por me contar fiel e me colocar para administrar uma família na terra. 1 Timóteo 1:12. Deus é fiel em fazer através de mim aquilo que pelo qual fui chamado. 1 Tessalonicenses 5:24. Receberei força para conceber essa semente dos sonhos, unção e dons que Deus colocou em mim. Declaro com fé que esses mesmos sonhos, unções e dons serão entregues porque foi Deus que prometeu e me declarou fiel. Hebreus 11:11. A unção de Deus reside em mim e me ensina todas as coisas. A unção me revela a verdade enquanto permaneço em Deus. 1 João 2:27. Eu ofereço sacrifício diante do Senhor. Ó Deus, porque o Senhor me contou justa pela minha fé. Testemunho os dons com os quais o Senhor me ungiu, que mesmo depois que eu morrer, minhas obras eternas falarão. Hebreus 11:4. Eu obedecerei a Deus e pela fé irei para onde Ele me chamou para que eu possa receber minha herança. Hebreus 11:8. Deus te abençoe.